Glória a Deus, para abrir a vossa Bíblia no primeiro livro de Pedro, primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 7. Deus já falou muito conosco nesse culto. Eu estava pedindo uma resposta de Deus acerca daquele que Ele já tinha colocado em meu coração para passar para a igreja, e o nosso presbítero Luciano falou sobre algo precioso, sobre tesouro. Ele não sabia, da leitura que Deus já tinha colocado em meu coração. O Antinel também não sabia, falou sobre tesouro, no louvor que ele louvou. Então eu senti confirmação de Deus. Peço aos irmãos que continuem orando, para que a presença do Senhor continue pairando sobre este lugar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, eu vou ler aqui na Bíblia do celular, porque a tradução é da que eu gosto, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Podeis assentar, meus amados irmãos. Graças a Deus por tudo que Deus já tem feito em nosso meio. Gratidão a Deus pela vida. Glória a Deus. Gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Nosso pastor Salésio, aleluia, os obreiros, toda a igreja, minha família, minha esposa, aleluia, meus filhos. Ezequiel não louva, ele é que igual a mim, Das 7 notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, eu só sei cantar no dó, quando eu canto dá dó. Então, eu gosto de pregar por isso, porque eu não tenho dom de louvar. Mas o Otiniel, e a Eliane, Deus tem chamado para esse propósito. Meus amados irmãos, meditando um pouco na palavra de Deus, onde Pedro, o apóstolo, ele diz que a nossa fé é muito preciosa. Eu quero assim iniciar para que possamos compreendermos a palavra de Deus, falando de 3 tesouros, aleluia, de Deus, que são preciosíssimos para a humanidade. Porém, infelizmente, até mesmo eu não vou nem falar lá fora, muitos crentes que conhecem a palavra de Deus não enxergam esses tesouros. Eu vou falar de 3 somente, tinha vários, por causa do tempo a gente vai se limitar nos 3 tesouros mais preciosos de Deus, dispostos para nós, a humanidade. O primeiro tesouro precioso está em Salmo 119, versículo 72, vai dizer assim, o salmista diz assim: ó Senhor, a tua palavra é para mim mais preciosa. É como se ele estivesse dizendo assim, eu não sei para vocês, mas para mim a palavra tua é mais preciosa do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Então, a primeira coisa preciosa de Deus é o quê? A palavra. Por quê? Porque é através da palavra que nós adquirimos fé. É através da palavra de Deus que a palavra nos direciona para Cristo. É através da palavra de Deus que nós amamos. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o céu, ouvimos falar de lá. É através da palavra que nós poderíamos passar a noite toda sobre a palavra de Deus. Por isso que ela é muito preciosa. Ela é tão preciosa que Amós capítulo 8, versículo 11 vai dizer, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Aí ele diz, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir o quê? A minha palavra, a palavra do Senhor. Aí o desespero vai ser tão grande que as pessoas correrão de Mainá, de Oriente a Ocidente, procurando essa palavra
e não encontrarão. É por isso que eu estou dizendo a você que muitos crentes não entendem a preciosidade dessa palavra. Não é porque eu estou no cartaz que eu ia pregar hoje, porque o cartaz vai ter só quem vai pregar. Mais importante do que quem está no cartaz é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus. Podia estar quem estivesse aqui. A palavra de Deus sempre é nosso foco, é nosso alvo. O segundo tesouro mais precioso que Deus dispensou para nós se chama o sangue de Jesus. Vamos lá para a Bíblia, irmãos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 vai dizer assim: ó, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que vocês, aleluia, que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Porque o sangue de Cristo é muito precioso, porque o sangue de Jesus comprou a nossa salvação. Se o pastor Sadésio, no tempo do seu ministério, ele ganhar uma só, eu estou dando o exemplo dele porque ele é nosso pastor. Se ele ganhar uma alma para Jesus só, a Bíblia diz, sabe o que, irmãos? Que todos os tesouros do mundo não daria para pagar a vida de uma só alma. É por isso que o sangue de Jesus é muito precioso. Muito precioso. Muito precioso. Ei, irmãos, nós temos a marca do sangue de Jesus. Nós somos cidadãos dos céus. Já pensou? Nós ouvimos a voz de Deus, somos orientados por Ele. Sabe por quê? Porque Ele nos salvou. Nós somos propriedade dEle. Aleluia. Eu estou sentindo Deus. Aleluia. Nós somos propriedade de Jesus. Eu falei do primeiro é a palavra, o segundo é o sangue de Jesus, e o terceiro é a fé. É a palavra que foi lida, a vossa fé. Porque a fé é muito preciosa. Mais do que o ouro. A Bíblia diz que Pedro e João, em Atos 3, foi ao templo orar. E lá na calçada tinha um aleijado, pedindo o quê? Esmola. Aí foi Pedro e João disse: não tem prata nem ouro. Aleluia, sabe por quê? Pedro está dizendo assim: ó, a minha prata e meu ouro não dá para te curar, não, viu? Não, eu ia te dar uma esmola, você continua paralítico. Mas em nome do Senhor, aquilo que eu não tenho te dou, mas o que eu tenho, olha, levanta e anda em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele paralítico, esperando uma esmola. Aleluia, a Bíblia diz que aquele homem, ele começou não só a andar, a Bíblia diz assim, começou a andar e saltar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Porque o ouro a gente compra alguma coisa. Compra. O ouro é um símbolo mundial. Vale em todo o território mundial. O ouro, né? Glória a Deus, mais o ouro compra a cama, mas não compra o sono. É assim? O ouro compra os médicos, os medicamentos, mas não compra a saúde. Glória a Deus. Aleluia. Então o ouro compra muito, mas não compra tudo. Agora a fé é diferente. A fé, Jesus diz assim, que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se nós depositar nele, o milagre acontece. O milagre acontece. Eu quero falar de 4 tipos de fé nessa noite, que está na Bíblia. 4 tipos de fé. Porque eu estou falando sobre fé, porque é o terceiro, aleluia, tesouro mais precioso, a fé que Deus nos deu, colocou em nosso coração.
A fé é o combustível ou o veículo que nos leva até a bênção. O que é a bênção, irmãos? A bênção é o propósito de Deus para nós. Presta atenção. A bênção é o propósito de Deus na minha e na tua vida. Agora, para alcançar o propósito, tem que suportar o processo. Para alcançar o propósito, tem que suportar o processo. Quando eu aceitei Jesus no ano 2000, 7 pessoas aceitam comigo. Na outra semana, só que eu e mais outro. Tantos anos depois, encontrei o que estava firme e já estava afastado. Sabe por quê? Porque para alcançar o propósito, tem que suportar o processo. A vida é cheia de processo, irmãos. O processo na gestação, para nascer, é um processo. O processo de crescimento é um processo. O processo da maturidade, o processo de entrar numa faculdade, tudo é um processo. Mas se tu suporta o processo, a vitória é tua em nome de Jesus. A vitória é grande, porque você suportou o processo. Então a primeira fé que eu quero falar é a fé com convicção. Para nós receber de Deus a vitória, nós temos que ter não só fé, mas convicção. O que é isso, irmãos? É aquele tipo de fé que você pode encontrar com gigantes, atravessar desertos, enfrentar montes, tempestade, e você não dá um passo para trás. Eu estou falando aqui com pessoas fracas que nem eu, mas eu estou falando aqui que a Bíblia diz o seguinte: que o Deus que permite a luta é o Deus que te dá força para lutar na luta. É o Deus que dá vitória na tempestade. Glória a Deus. Eu vou falar de uma mulher. Essa mulher, ela não pediu nada a Jesus. Não. Ela não pediu, ela não clamou. Não. Foi a mulher da Bíblia que recebeu sem pedir a Jesus. Quem foi ela? Está lá em Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 27. A Bíblia diz assim: que ela ouviu falar de Jesus, porque Marcos vai dizer que a fama de Jesus era grande e estava se espalhando sobre a terra. Aleluia. Aquela mulher de Marcos 5 e 27, ela estava padecendo com uma enfermidade chamada fluxo do sangue. Havia quanto tempo, irmãos? 12 anos padecendo daquela enfermidade. Mas ela ouviu falar sobre Jesus Cristo. Cadê o tema? Atitudes que geram milagres. Ela tomou uma atitude. Ela disse: ei, alguém falou, olha, ele é assim. Ele faz isso, ele realiza isso, e a fé dela foi aumentando. A Bíblia diz que ela tinha dinheiro, mas gastou tudo com os médicos. Tudo que disseram para ela fez e não adiantou nada. Ela ia de mal a pior. Mas quando falaram de quem? De Jesus, a esperança dela. Jesus dá esperança, irmãos. Jesus dá vitória àqueles que estão desesperados. Ela disse assim: é hoje que eu vou receber a bênção. Por que ela não clamou, irmãos? Por que ela não pediu a Jesus, como Bartimeu clamou a luta? Porque ela não podia sair em sociedade. Ela era considerada uma mulher linda diante de Levítico. Explica que aquela enfermidade dela se tornava ela uma mulher eremita. Sabe o que é eremita? É aquela pessoa que vive fora do convívio social. Era presa. Acredito eu que ela se disfarçou, né? Ela botou um pano por cima do rosto. Mas sabe o que fez com que ela recebesse Cristo?
a convicção, que eu falei, a fé com convicção. Ela disse assim: olha, se eu só tocar, não precisa eu falar com ele, não precisa eu clamar, não. Eu quero só tocar. Eu quero só tocar na orla do seu vestido. Eu estou falando aqui para você, irmãos. Sabe por quê? Não precisa muita coisa para tu ser abençoado. Só precisa tu ter sinceridade de coração, além de entender que nós somos pó e cinza, e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia, eu quero só tocar nos teus vestidos. Aleluia, Deus vai te dar vitória. E a Bíblia diz que ela foi. Ela enfrentou a multidão. A Emelinha louvou o hino, mas na palavra dela ela disse assim: Jesus nunca realizou um ato fúnebre, porque quando essa mulher se encontrou com Jesus, Jesus ia curar a filha de lá, de Jairo. Tinha 12 anos a filha de Jairo. E quando Jesus chegou lá, a filha estava morta. Mas antes de Jesus chegar na casa, aquela mulher recebeu a vitória. Aleluia, sabe por quê? A bênção não era para ela, não, irmão, mas ela tinha fé. A bênção era para Jairo. Aí Jesus para. Imagina o pai. Eu sou pai sempre. O pai sempre vai na frente. Vamos, Jesus, caminha rápido, que a minha filha está enferma, ela está quase morrendo. Aí sabe o que Jesus faz? Para. E Lázaro na frente. Vamos, Jesus, a menina está doente. Aí Jesus diz assim: alguém me tocou. Pedro diz: mas como, Senhor? Todos se tocam. É porque esse toque foi um toque diferente. Eu senti que ele me saiu virtude, saiu poder. A Bíblia diz que aquela mulher, aleluia, se manifesta diante da multidão. Irmãos, toda a cidade conhecia aquela mulher devido à sua dificuldade. Agora toda a cidade ouviu o testemunho dela. Aleluia, que ela foi curada para a glória do nome de Jesus Cristo. Então é fé e convicção. Nós devemos ter convicção naquilo que esperamos de Jesus. Eu vou pular para o segundo, senão o tempo vai dar. O segundo está lá em Marcos capítulo 5, versículo 25. Glória a Deus. Capítulo 7, na verdade, versículo 25. Onde fala da mulher cananeia. Quem é essa mulher, irmãos? Olha, a Bíblia diz que ela ouve também falar de Jesus. Ela ouviu. E a situação dela não era ela que estava precisando. Aquela mulher dos juntos, ela buscou por ela, mas essa mulher não. Ela buscou pela filha dela. Eu acredito que aqui tem pessoas que vieram e que vêm ao culto. E mais tarde, seus filhos, sua família vão ser salvos por causa da tua oração, por causa do teu sacrifício, por causa da tua perseverança. Como é o nome dessa fé, irmãos? Essa fé aqui dessa mulher é chamada de fé com humilhação. A da mulher de frutos do sangue é convicção, mas essa não. Essa é fé com humilhação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Tem crente, eu me coloco no lugar que precisa entender o que é ser humilhado. Aleluia. Irmãos, dentro de Deus, tem hora que Deus pede tanta humilhação na vida da gente, não é assim? Mas é necessário a gente focar no propósito, que eu falei no começo. Se não tiver propósito, perde a bênção. Essa mulher tem propósito. Ela grita atrás de Jesus. Primeira barreira, os discípulos. Descreve, Senhor. Ela vem correndo atrás de nós. Olha, irmãos, entre nós e a bênção tem muita barreira. Presta atenção. Entre nós e a vitória tem muitas barreiras. Primeira barreira, os discípulos. Segunda barreira, Jesus diz assim: eu vou dar.